Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe muito nesse dia, dia 10 de janeiro. Vamos meditar a palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 2, versículo de 5 a 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem, para dele te lembrares, ou o filho do homem, para que com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra coroaste, todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, não deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimento. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral, por esta razão, ele não se envergonha de o chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Palavra da salvação. O que é o homem, para dele te lembrares, ou o filho do homem, para com ele te ocupares? Gente, você parou para se perguntar: por que Deus se preocupa tanto com a gente? Por que Deus se ocupa tanto com a gente? É porque enviaram o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. É muita coisa. O que ele tem? Porque Deus não se esquece de nós. E veja, nós o ferimos, nós pecamos, veja o mundo como está hoje. Veja o mundo como está hoje. Muita gente afastada, muita gente vivendo vida errada, muita gente vivendo no pecado, muita gente. Agora a pergunta é: por que Deus não nos abandona? Antes de Jesus morrer na cruz, quanta coisa errada o povo fez. Por que Deus não nos esquece? Por quê? Ele criou os animais, ele criou a natureza, ele criou os anjos. Os anjos estão num patamar acima que nós. Assim como aconteceu no dilúvio, que toda a terra foi dizimada. Em vez de ter salvado alguns, poderia ter destruído todos nós. Deus poderia nos fazer desaparecer do mapa. É mais fácil cuidar, poderia pensar assim, é mais fácil cuidar das plantas, dos animais, do que dos homens. Agora, veja, a Bíblia diz assim: tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra e coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Fomos criados abaixo dos anjos. E parece que Deus se ocupa muito com a gente. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, não deixou que não lhe fosse submisso. E nos disse que tudo ia estar submisso a nós. Diz para Adão e Eva: olha, você vai reinar sobre todas as coisas que eu criei. Veja, ele não falou isso para os anjos. Deus não falou para os anjos: anjos, vocês vão cuidar da terra, vocês vão cuidar dos animais. Não, falou para o homem: Adão, você vai submeter tudo, eu submeto a você. Você vai reinar sobre tudo. Até os anjos servem os homens. Eu, por exemplo, aqui do meu lado tem um anjo da guarda, você do seu lado tem um anjo da guarda, tem um anjo que Deus colocou ao teu lado para te servir. Ei, quem é o homem, minha gente, para Deus se ocupar tanto assim? Ah, e o maior acontecimento da terra não aconteceu com os anjos, porque quando Jesus veio, ele poderia ter assumido a forma de anjo. Claro que anjo não tem corpo, mas ele podia ser um anjo. Não, ele não foi um anjo. Ele foi um ser humano. Jesus, quando veio a este mundo, se tornou homem. Alguns acreditam que está aí o motivo porque alguns anjos decaíram. Como pode ele escolher o ser humano para se encarnar, sendo que nós somos maiores que os homens? Alguns acreditam que os anjos se rebelaram nesta hora, porque não aceitaram a encarnação. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Ele assume a nossa carne e experimenta a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem. Veja, por Jesus todas as coisas existem. Foi por ele, para ele, tudo foi feito. E que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Ele sofreu.
Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de o chamar irmãos. Veja, de onde o ser humano veio de Adão e Eva. Jesus assume essa carne pecaminosa. E a Bíblia está dizendo algo tão lindo. Ele não se envergonha de nós. Porque você imagina, Jesus poderia ter dito ao teu pai: pai, eu tenho vergonha de estar nessa carne. Essa carne suja, essa carne pecadora. Jesus não se envergonhou de nós. Gente, a pergunta minha continua. Por que Deus não se esquece dos homens? Por que Deus não se esquece de mim? Por que Deus não se esquece de você? Eu só tenho uma resposta. Porque Ele te ama. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem uma resposta para Deus não ter dizimado esta terra inteira. É porque Ele ama você. E a maior prova de que Ele te ama está aqui. Ele deu a sua vida por nós. Ele não precisava fazer isso. Ninguém faria isso se não fosse por amor. Morrer na cruz é um puro ato de amor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.